Olá, eu sou Isabela Pinho, sou doutora em filosofia pela UFRJ. Eu defendi a minha tese em 2019 com o título Tagarelar, Schwätzen, Itinerários entre Linguagem e Feminino. A tese foi orientada pela professora Carla Rodrigues e co-orientada pelo professor Cláudio Oliveira. Então, queria agradecer à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas por esse convite, para que eu pudesse falar um pouco sobre a minha tese, que sai esse ano como um livro, com um título um pouco diferente. Agora vai ser Feminino e Linguagem, Itinerários entre o Silêncio e o Tagarelar, e ela vai ser agora em 2022, como livro pelas editoras PUC-Rio e Relicário. Bem, então, o ponto de partida da minha tese foi um encontro entre três autores, né? Então, dois filósofos, um George Agamben e o outro Walter Benjamin, e o Lacan, Jacques Lacan, em torno de três noções norteadoras, né? A noção de experimentum linguae, que surge no Agamben, a noção de tagarelar feminino, que surge no Benjamin, e a noção de la língua, ou la langue, que surge no ensino do Lacan. Essa relação entre linguagem e feminino, marcada por esse significante tagarelar ou tagarelice, ela aparece muito cedo para mim na minha graduação em filosofia na UF, quando eu entrei em contato com algumas figuras femininas na obra do Walter Benjamin, sobretudo a partir de um texto precioso da Kátia Muricy, que chama Metafísica da Juventude. Então, Walter Benjamin, num texto homônimo, de 1913, pensa algumas figuras femininas, tais como a poeta Safo, a mulher e a prostituta, como paradigmas para indagar a possibilidade de repensar a cultura e a linguagem. Sobretudo, ele diz ali naquele texto que a linguagem das mulheres não é um meio para um fim, não é mera comunicação, mas que as mulheres fazem um uso diferente, um outro uso da linguagem. Então, desde muito cedo, eu fiquei muito interessada por essas figuras femininas, de certo modo fascinada mesmo. E esse texto e essa questão ensejou, então, a minha dissertação de mestrado, defendida na UF, também, orientada pelo Cláudio Oliveira e orientada pela Patrícia Lavelli, que se intitulou a dissertação O Feminino como Médium da Linguagem, sobre algumas figuras femininas na obra de Walter Benjamin. Eu havia terminado a minha dissertação com uma questão que era a possibilidade de associar tagarelar feminino em Benjamin à noção de experimentum linguae, uma experiência da língua, em George Agamben. E é a partir daí que eu inicio a minha tese, né? Por quê? Porque a primeira dimensão desse significante tagarelar ou tagarelice, que aparece na minha tese, surge do Benjamin num texto de 1916, que se chama Sobre a Linguagem Geral e sobre a Linguagem Humana. Nesse texto, Walter Benjamin vai decompor a linguagem em duas esferas, em dois âmbitos, né? Ele vai conceber a linguagem como médium, comunicabilidade da linguagem, e como Mittel, como meio de comunicação, como agora a uso, né? E numa releitura que Benjamin faz nesse ensaio do Gênesis bíblico, ele vai compreender o surgimento da língua humana, da linguagem humana como comunicação, como uma experiência de dívida ou débito em relação à língua, ou à linguagem paradisíaca, né? Então surge aí uma primeira relação na leitura do Agamben entre linguagem e negatividade. Isso quer dizer o quê, né? Que na medida em que eu uso a língua como um meio, como um Mittel, como comunicação, aquilo que permanece indizível, ou aquilo que não pode ser acessado, é justamente a experiência de que há linguagem, né? Para além de toda a comunicação. Então, o Agamben, a partir de outras leituras, num livro que eu trabalho já no primeiro capítulo, que é A Linguagem e a Morte, ele vai dizer que há uma relação intrínseca entre linguagem e negatividade, e vai fazer uma referência, por exemplo, àquela famosa definição aristotélica do ser humano como vivente que possui linguagem, né? Então, na medida em que comunica ou silencia, aquilo de que não se faz experiência é essa linguagem que nos define enquanto tal e nos diferencia do animal. E numa pegada benjaminiana, a gente poderia dizer que essa linguagem, esse logos na arqué, na origem do mundo, né? Se a gente pensar na frase anarquia logos, no princípio era o verbo, a linguagem, e o verbo era Deus, enfim. Então, para tentar desarticular essa relação entre linguagem e negatividade, o Agamben propõe um experimentum linguae, uma experiência com a língua, que não é nem um silêncio, nem mera comunicação. E é a partir daí que eu retorno a esse texto, né, Metafísica da Juventude do Benjamin, e vou analisar o que o Benjamin chama de tagarelar feminino. Então, naquele momento, em 1913, o Benjamin vai dizer, né, que as mulheres não fazem uso da língua como meio para um fim, como comunicação, mas que elas dizem a dizibilidade da linguagem, né? Ele não diz bem isso, mas na caracterização que ele faz da língua das mulheres, da linguagem das mulheres, como uma tagarelice, então aparece uma conotação positiva do tagarelar, ele diz que mulheres falantes são possuídas por uma língua louca.
Isso em alemão é Sprechende Frauen sind von einer wahnwitzigen Sprache besessen. Né? E para mim foi fundamental ler o texto, inclusive a tese e o livro, né, contam com essa tradução inédita que eu fiz quando eu fui para a Alemanha desenvolver meu trabalho de pesquisa de doutorado, né, da Metafísica da Juventude, do Benjamin. Para mim, o fundamental na qualificação da língua dessas mulheres como uma wahnwitzige Sprache, uma língua louca, chistosa, uma língua louca, é a palavra Witz, que eu encontrei aí como raiz do vocábulo wahnwitzig, né, ou wahnwitzige Sprache. Então, o que é essa língua louca chistosa? Né? Então, o Witz, o xiste, remete não só ao primeiro romantismo alemão, objeto de tese de doutorado do Benjamin, como certamente à psicanálise de Freud e Lacan. E eu vou justamente ao Lacan por considerar que, nesse ensaio de 13, há um certo limite aí para a relação entre linguagem feminina a partir de Walter Benjamin. Então, eu vou ao Lacan no seminário 23, nas primeiras páginas do seminário 23, que se chama Joyce Sintoma, eu encontro também um tagarelar, né? Como o Lacan diz, uma parlotte de parlettre, um tagarelar do falaceiro, do ser falante, e também uma releitura que o Lacan faz do Gênesis bíblico. Só que essa releitura peculiar que o Lacan faz diz, na verdade, que quem primeiro tagarelou na língua paradisíaca foi Eva ao conversar, tagarelar com a serpente. E a partir de então ele produz essa associação entre linguagem feminina, tagarelice feminina de Eva e La Língua. La Língua surge alguns anos antes, né, La Langue, num conjunto de conferências e textos que chama O Saber do Psicanalista, como um lapso. Né? Então, o próprio surgimento de La Língua na obra do Lacan, no ensino do Lacan, indica aí a dizibilidade da linguagem, que o lapso é justamente isso que escapa, né, à intenção do sujeito. Então, o lapso é o que escapa à intenção de comunicar, né? E esse lapso homofônico ele pode ser reproduzido em língua portuguesa. A gente pode dizer, né, la langue, traduzir isso por a língua junto, assim como la langue separado, a gente podia traduzir por a língua separado. Eu opto, na minha tese, por seguir a tradução canônica do Haroldo de Campos como la língua, justamente para privilegiar esse elemento onomatopaico aí da palavra, essa glossolalia, essa tagarelice, esse lá, composto na palavra la língua, né? E o Lacan vai dizer que la língua é um conjunto de xistes homófonos, né, que dizem a dizibilidade da linguagem para além da intenção do sujeito, da comunicação, e diz que é engendrado por um conjunto de mulheres. E aí, para pensar isso, eu volto lá ao seminário 20, o seminário do Lacan sobre o gozo feminino, que chama Mais Ainda, para pensar essa relação entre feminino e mulher, né? Se feminino e masculino surgem da diferença sexual, eles não se resumem a ela. Então, eu vou trabalhar essas questões tanto em Lacan quanto nas correspondências de Walter Benjamin no seu momento de juventude. E aí, para minha surpresa e, de certo modo, alegria, eu encontro uma conferência que o Agamben profere em 1990, que se chama Experimentum Linguae, Experimento da Língua. Essa conferência veio também por intermédio do professor Cláudio Oliveira, que traduz a conferência. E nessa conferência, o Agamben diz que o seu Experimentum Linguae, ou seja, essa tentativa de desativar, desarticular a relação entre linguagem e negatividade, ele encontra em La Langue lacaniana, La Língua lacaniana. E aí, mais ainda, né, o Agamben vai dizer que vai tentar pensar quais seriam as implicações políticas dessa experiência da dizibilidade da linguagem para além das línguas históricas, né? Então, o Agamben vai começar a pensar o que seria um laço social, uma organização política social fundada não nas línguas historicamente produzidas, construídas, mas no fato de que há linguagem, né? De que a linguagem existe, no fato de que se diga, né? Fazendo alusão a uma frase do Lacan no Ator Dito. Então, é assim que eu vou fechando a minha tese, numa espécie de limiar, reproduzindo um método agambeniano, né? Que é colocar uma questão que abre para desdobramentos futuros, e esses desdobramentos futuros seriam as relações entre linguagem feminina, como dizibilidade da linguagem, e repensar o laço social a partir do fato de que há linguagem para além das línguas historicamente produzidas. Então, enfim, foi um prazer ter contado um pouquinho para vocês sobre a minha tese.
O livro, só para ratificar, sai agora esse ano, né, com o título Feminino Linguagem, Itinerários entre o Silêncio e o Tagarelar, e conta com essa tradução inédita da Metafísica da Juventude de Walter Benjamin. Espero que vocês leiam e tal. É isso. Obrigada, hein?